Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Olha a fera aqui comigo, Gustavo Mota. Tudo bem, Gustavo? Tudo certo, meu ídolo, e com você? Tudo bem. Sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa, como a gente diz. Muita gente não come carne vermelha nesse dia, eu sou um deles, e você também? Sou também. Mas aqui a gente quer falar é de futebol, né? Vamos falar do Vasco, que é o bacalhau? É, isso aí. Vamos falar também das outras finais e trazer outras informações. Esses caras aí que o Vasco está tentando para ser o executivo. Fala um pouquinho deles também. Aniversário, sabe de quem? Dimitri Payet. O francês Dimitri Payet esteve com o presidente Macron, com o presidente Lula. É o cara que está ajudando o Vasco a internacionalizar a sua marca. Tem jogo, treino com Volta Redonda neste sábado e tem mais notícias para a gente tratar, porque a partir de segunda-feira vão chegar reforços, né? Vão chegar reforços, precisam chegar, né? Esses reforços vão ser muito importantes. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar da temporada. É isso aí. Então vamos lá. Aquele pedido de sempre. Esse moço aqui é o meu professor, né, de informática. Essas vinhetinhas que você vê aí, foi ele que montou. Então, siga o nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho e se inscreva no nosso canal. O nosso canal é Wellington Campos FC. É grátis, é 0800, não tem nenhum custo e confirme a sua inscrição. Eu já sou inscrito. Dá uma olhadinha aí, tá vermelhinho. Clica em cima, vai no sininho, habilite também. Depois da vinheta a gente volta. Roda a vinheta. Muito bem, minha gente. Então, chegando aí o final de semana, começam as finais dos campeonatos estaduais. Aqui no Rio de Janeiro, a gente abre com Flamengo e Nova Iguaçu, jogo deste sábado, 5 da tarde, e no domingo tem o Botafogo decidindo a Taça Rio com a equipe do Boa Vista, né? O 30.050 ingressos já emitidos, confessamos que esperávamos mais. Alguns motivos, né, explicam essa baixa procura. Tem o feriadão, muita gente viajando, muita gente já se preparando para o domingo de Páscoa. Ontem, no Giro Esportivo, a gente fez essa pesquisa. Fim de mês. Um ouvinte falou justamente sobre isso. O valor do ingresso eu gastei comprando ovo de Páscoa e bacalhau. Não sobrou dinheiro para a final. E aqueles outros também que esperam o jogo da volta, o jogo do título, o jogo onde tem o troféu, as medalhas, a volta olímpica, e é bem mais emocionante, não tirando, claro, a importância do jogo da ida, né? Apenas prestando serviço, que a gente gosta de prestar serviço, quem tiver interesse de ver Flamengo e Nova Iguaçu, neste sábado, a partir das 10 horas da manhã, as bilheterias do Maracanã estarão abertas para a venda de ingressos. A arquibancada atrás do gol, né, é R$ 70,00 inteira, R$ 35,00 a meia entrada para quem é habilitado, para quem é estudante. Nova Iguaçu vai com força máxima e o Flamengo também. O Nova Iguaçu aprendeu a jogar no Maracanã. Aprendeu, conseguiu tirar o Vasco, teve uma grande semifinal, se impôs contra o Vasco, um time que é muito melhor do que o time do Nova Iguaçu e mesmo assim passou sufoco, não conseguiu vencer o Nova Iguaçu, até por pouco, na verdade, né? A gente avaliando aqui, foi bem claro que o Nova Iguaçu controlou boa parte dos dois jogos e merecia até um placar mais elástico em comparação ao resultado que foi. Primeiro jogo meteu 4 bolas. O Léo Jardim salvou. O Léo Jardim foi o grande destaque dessa semifinal, apesar da eliminação do Vasco, porque de fato ele diminuiu bastante o prejuízo que o Vasco teria contra o sucesso da Baixada Fluminense nessa temporada. Agora, contra o Flamengo, o buraco é mais embaixo. O time vem com força total, apesar de estrear na Libertadores no meio de semana, terça-feira, o Flamengo vem com força total, e então o Nova Iguaçu tem que abrir o olho até mesmo para esse jogo não ser decidido já na ida. Se o Flamengo abrir 3-4-0, o jogo da volta é quase que desnecessário, né? É verdade, é verdade. Vamos falar do Vasco, então. Nesse sábado, o Vasco faz um jogo treino às 4 da tarde em São Januário, com Volta Redonda, é um treinamento fechado. Tem as voltas aí do Léo Jardim,
né, que estava com a seleção brasileira, o Robert Rojas, que estava com a Paraguai, e o Juan Esforça com a seleção olímpica da Argentina. Eles já estão treinando. Agora, o tema que o pessoal está explorando é a questão do diretor executivo de futebol para o lugar do Alexandre Matos. O Alex Brasil, do Criciúma, fui pesquisar um pouco do Alex Brasil. Eu lembro dele lá no Londrina, ele passou pelo Londrina 2 vezes, tem 47 anos, é paulista, chegou em 2022 lá no Criciúma, botou o Criciúma na Série A do Campeonato Brasileiro. Então ele passou pela Traffic, pela empresa Traffic, quando ela trouxe inclusive o Ronaldinho Gaúcho para colocar no Flamengo, o Parma da Itália, Paraná Clube, além do Londrina, o Caxias, Confiança, o Portimonense de Portugal, o Paysandu, Ponte Preta e Vitória. Então ele já tem uma boa rodagem e foi crescendo dentro da profissão. É um nome com bastante rodagem. Eu acho até que para os interesses do Vasco na temporada, poderia buscar um nome um pouco mais rebuscado dentro do cenário nacional, visando coisas maiores. Mas é claro, o Vasco, o próprio Vasco, ele explica que isso não vale de nada, porque os jogadores menos rebuscados que o treinador teve, o Ramon Dias, na última temporada foram os mais importantes. A gente cita o Serginho, o Paulinho, o próprio Verratti, que ninguém conhecia, foram os nomes mais que importantes para salvar o Vasco na temporada passada. Então, ter nome, ser rebuscado, ser muito bem avaliado, às vezes não vale de nada se na hora do vamos ver não resolveu. O Alexandre Matos era para muitos o melhor dirigente do país e não resolveu nada. O torcedor comemorou, né? Com razão. Na situação que o Vasco estava, o Alexandre Matos era uma contratação assim como foi a do Payet. Era um nome que se esperava que fizesse muito e acabou não fazendo nada. Então a gente torce que, se for de fato o nome a ser contratado pelo Vasco, que ele desempenhe o trabalho que seja esperado para um dirigente do Vasco da Gama, da grandeza do Vasco, dos objetivos que o Vasco tem para a temporada. E tem também o Admar Lopes. Cheguei a ler em algum lugar que ele é brasileiro. Não, ele é português, ele tem 39 anos. Hoje ele é diretor do Bordeaux, da França. Ele exerce essa função lá nos anos de 22 e 23, agora 24, e passou pelo Boa Vista nesta função nos anos de 2020 e 2021. E ele começa lá atrás, no Futebol Clube do Porto, lá em 2010, e também no Mônaco, como observador. Depois, no Lille, foi coordenador de scout. E agora exerce o cargo de diretor executivo de futebol. Ou seja, ele foi subindo, foi se graduando. E é importante isso aí que você falou, o fato dele ter sido observador e coordenador de scout mostra que ele tem um olho, ele tem um olhar importante para as carências que o Vasco possa ter, para os jogadores que podem suprir essas carências. Eu estava assistindo um dia desses uma roda de futebol e aí muito se falava sobre isso. O Vasco já gastou esse ano 120 milhões e não tem um time capacitado para pelo menos brigar pelo meio de tabela. Essa é a realidade. Ainda não passa aquela confiança ao torcedor. Até mesmo pelo resultado contra o Nova Iguaçu. Deixa claro, e também pelo sufoco que o Vasco enfrentou na Copa do Brasil, deixa claro que o Vasco vai ter dificuldade se não contratar muitos jogadores, inclusive. E a gente espera que esse olhar que o diretor executivo tenha busque jogadores até mesmo aqui no futebol brasileiro. Poxa, será que não tem nenhum volante na Série A que o Vasco possa buscar? Nenhum lateral, nenhum atacante, nenhum ponta? Jogadores que estejam aqui, que serão mais baratos. Não tem por que ir lá na Europa gastar 50 milhões num atacante, se às vezes aqui no Brasil você consegue por 10, 20, um destaque. Um jogador que vai consertar o Vasco. E vai resolver seu caso. Aliás, foi bom o que disse aqui o nosso Gustavo Mota, porque nós estivemos com o Emiliano Dias e uma das respostas que mais chamou a atenção foi... Ele disse, vocês toda hora falam que o Vasco vai acontecer com o Vasco esse ano, a mesma coisa que aconteceu ano passado, vai brigar na parte de baixo. Vamos assistir. É a liga que mais partidos tem no mundo, então vai acontecer que você tenha dificuldade. Mas a gente tem um grupo, estamos tratando de preparar todo mundo para, como aconteceu no ano passado, que todo mundo vai ter a possibilidade. Então estamos confiantes de que cheguem os reforços que tem que chegar e fazer um Vasco
es otro Vasco, porque no están falando mucho que es el mismo Vasco, es otro Vasco. Te puedo asegurar que es otro Vasco. Cuando a gente llegó tenía dificultad y hoy necesitamos un par de piezas más, pero no podemos seguir viviendo el recuerdo de todo lo que acontece. No estamos confiantes con lo que va a ser un gran año, es normal de lo que aconteció. Y falamos, Ramón faló con Oji, yo falé también otra vez. Lo único responsable de la derrota de lo que aconteció el otro día de Ramón y mía, lo único, no es que el Chimi está mal, fuimos nosotros que erramos. Pasa que acontece cuando los grandes erran, tienen otra magnitud. Entonces, Ramón es un grande, erramos, tenemos que botar la cara e seguir trabalhando, mas estamos muito confiantes com o time que a gente tem. Aí então o Emiliano Dias dizendo que o grupo está fechado, tem um pacto de fazer um grande campeonato e é essa a nossa expectativa de que tudo isso ocorra. Até porque o torcedor do Vasco já não aguenta mais sofrer. A gente lê aqui os comentários do canal, Wellington, nossa, de novo. É complicado, a gente se espera, a gente torce muito para que o time do Vasco tenha o desempenho durante todo o Campeonato Brasileiro desse ano, como teve com o Ramon durante o seu período como treinador. A passagem do Vasco no segundo turno ficou entre as 10 melhores do campeonato, sim, que é o que se espera, o que já se esperava do time do Vasco desde o ano passado. Não deu certo de nenhuma forma com o Barbieri, com a antiga gestão que estava no clube. Agora, com o Ramon Dias, com o CEO que está comandando essa situação, a gente espera que venha um diretor executivo ainda mais capacitado, o Vasco mantenha esse desempenho do final do ano passado e que continue ali brigando o ano inteiro pela 18ª, até mesmo 6ª colocação, brigando ali por uma vaga na pré-Libertadores, que seria o auge da temporada do Vasco, para aí sim, elevamos o patamar, estamos brigando entre os melhores, vamos brigar pelo título, vamos brigar pelo campeonato. É isso aí. E hoje, sexta-feira, é aniversário do Dimitri Payet. Ele está completando 37 anos. Ele é francês, é uma daquelas ilhas francesas. Ele nasceu em Saint-Pierre, né, perto de Madagascar, na Ilha da Reunião, no Oceano Índico. Então, ele tem a nacionalidade francesa, jogou no Olympique de Marseille, foi um dos ídolos do Olympique. Sim. Inclusive o presidente francês que esteve no Brasil, Emmanuel Macron, fã do Dimitri Payet, e ganhou uma camisa do Marseille quando ele jogava lá e ganhou agora uma camisa do Vasco da Gama, como também o presidente Lula ganhou. A gente bota mais uma vez a foto do Payet, que ficou na 4ª e na 5ª com o pessoal, né, fazendo contatos políticos aí, foi um dos convidados especiais, jantou em São Paulo com os 2 presidentes, depois foi a Brasília participar de um evento esportivo com o Raí e vai ajudando a internacionalizar a marca Vasco da Gama. É isso aí, o que é muito importante. A gente acha que isso pode não ter a importância necessária, porque a situação do clube agora não é melhor, o foco deve ser outro, não. Paralelo ao foco da parte de futebol, da parte dentro de campo, tem também a parte fora de campo, onde o Payet também foi contratado para esse motivo, que é aumentar, expandir a marca Vasco da Gama para o mundo afora. Ele sócio que é francês, torcedor. o sócio-torcedor. Ele é um jogador que é muito considerado para o futebol da França. Carismático, né? Carismático, é um jogador que tem o carinho da torcida, deixa bem claro o quanto ele é apaixonado pela torcida do Vasco, e ele expõe isso para fora, ele expõe isso para a Europa, ele expõe isso para quem tem o dinheiro, para quem pode investir no Vasco da Gama e trazer ainda mais investimento para o Vasco futuramente, que é o que o Vasco precisa ver como negócio. É óbvio que o futebol é a prioridade, mas também há o negócio futebol, onde o Payet é hoje uma peça fundamental. Vamos falar dos outros clubes também, porque o Fluminense está se preparando para estrear contra o Aliança Lima na Libertadores na quarta-feira, e o Botafogo está trazendo o técnico português, o Arthur Jorge, de 52 anos. Atualmente ele está no Braga, faz na segunda-feira seu último jogo diante do Portimonense, e depois vem para o Rio para assinar o contrato com o John Textor, e
o Fábio vai ser o treinador do Botafogo na estreia da Libertadores contra o Júnior Barranquilla na quarta-feira, 19h, lá no estádio Newton Santos. O dono do Botafogo, o John Textor, ele não é muito xará de treinador brasileiro, ele gosta de europeu. Mas também eu acho que ele está certo. Ele está certo porque o futebol brasileiro como um todo se desvaloriza muito. Então, se a gente mesmo não valoriza o nosso produto, não vai ser o cara que veio lá dos Estados Unidos e fez a vida dele na Europa que vai valorizar. A gente discutiu isso semana passada. Ano passado a discussão o ano inteiro era que tinha que ter um treinador europeu na seleção. Os treinadores brasileiros não serviam mais para nada. Que o futebol brasileiro é ruim. Então, se a gente mesmo não valoriza o que é nosso, o Dorival Júnior provou para todo mundo que o futebol brasileiro é muito mais do que capacitado. A zaga foi Fabrício Bruno, que é atual jogador do Flamengo, o Beraldo, que estava até o final do ano no São Paulo, e diversos outros jogadores do futebol brasileiro que ainda não tinham ido à seleção. E quem decidiu os 2 jogos para o Brasil foi um jogador de 17 anos que joga no Palmeiras. Então, assim, o Dorival que botou o Palmeiras na final do Paulista 1-0. Então, assim, você deixa bem claro que o futebol brasileiro é bom, o treinador que fez 2 ótimas temporadas, o Dorival está colhendo o que ele plantou. Ele plantou no Flamengo, plantou no São Paulo e está colhendo agora na seleção brasileira. Um treinador que fez a sua carreira no futebol brasileiro, por muito tempo foi considerado um treinador para emergências, provou que ele é um treinador de projeto e agora está aí, treinador do futebol brasileiro, destaques do futebol brasileiro decidindo os jogos. Então, assim, se nem a gente consegue valorizar o nosso futebol, não vai ser o Textor que vai valorizar. Enquanto a gente tratar como um sub-futebol, como futebol de segundo mundo, ele também vai tratar. Então, ele prefere contratar o treinador do 4º colocado do Campeonato Português do que o treinador do 4º colocado do futebol brasileiro. Então, porque na cabeça dele é melhor. A gente torce para que ele esteja certo, que o treinador chegue e desempenhe um bom futebol com o Botafogo. Mas às vezes, se ele vai lá e busca o treinador do Internacional, o treinador do Grêmio, o treinador do Palmeiras, enfim, qualquer outro treinador daqui do futebol brasileiro, ele teria um desempenho muito melhor. Ano passado, ele provou desse veneno. Ele contratou, foi lá na Europa trazer um português, não deu certo, perdeu a temporada inteira depois. Ou seja, vamos ver, né? A gente agora quer saber como é que vai suceder disso aí. Vem cá, vamos começar então as finais dos estaduais. Em Belo Horizonte tem Atlético e Cruzeiro, o primeiro jogo na MRV Arena, para você lá em Minas. Olha, eu vou te falar, meu ídolo, até a gente vai explicar mais isso aí durante o giro esportivo. O Atlético Mineiro que busca o seu pentacampeonato seguido, né? Venceu 19, 20, 21 e 22 e 20... Não, venceu 20, 21, 22 e 23. Busca o pentacampeonato agora em 24. O Cruzeiro quer estragar essa festa aí. E o Atlético Mineiro tem algumas boas mudanças, né? A principal delas é o treinador. Vai estrear só na final do estadual, né? Como é que é a bomba relógio do Atlético Mineiro. Já promoveu algumas mudanças, então a situação aí é de surpresas. Vamos ver como é que a situação vai se dar lá em Minas Gerais. O Cruzeiro está numa fase melhor, apesar de já ter caído na Copa do Brasil. Tem mais regularidade no campeonato estadual, só tem uma derrota no campeonato mineiro, a fase está melhor, o treinador já está entrosado, enfim. Vamos ver como é que vai dar aí a final do Mineirão. E para você, da Palmeiras com o pé nas costas ou vai ser brigado lá Santos e Palmeiras? Vamos ver, né? O Santos está quase que no mesmo caso do Cruzeiro, né? Não é o favorito, se reestruturou, né? Mas, exatamente, se reestruturou. O próprio Carille falou um dia desses em coletiva aqui, para vencerem o Santos, vão ter que ter trabalho, porque o time está entrosado. Ano passado eu já cantei essa pedra quando o Santos começou a fazer aquelas contratações de Gil, Juliano e toda essa rapaziada aí. Eu falei que o Santos, eu acho que para mim, nada de braçadas na Série B esse ano. Vai, se puder garantir a classificação na primeira rodada do segundo turno, já vai ter garantido. Então, assim, o time do Santos está muito bem. Eu acho que vai dar trabalho para o Palmeiras, até porque é um clássico. Mas, óbvio que do lado de lá tem o Abel Ferreira, que é um estrategista nato. Tem o Rafael Veiga, Zé Rafael, o Hendrick, o Everton, o Gomes, enfim, uma seleção de craques que vão tentar buscar manter esse título
lá no Allianz Parque. E no Rio Grande do Sul, o Internacional saiu nos pênaltis para o Juventude. Vamos ter Juventude e Grêmio. Aí eu acho que é mais fácil. Renato Gaúcho mais falastrão, gosta de dizer que o futebol dele é o melhor do país. Você não vai apostar no Nenê? Não vou. Acho que o Nenê dessa vez tem um ótimo desempenho já, porque levou o Juventude para a final do Campeonato Estadual. E botou o Juventude, ajudou a botar o Juventude na primeira divisão. Exatamente. Carregou o Juventude nessa campanha aí para a Série A, agora carregou também. Carregou não, mas óbvio que dentro de um projeto inteiro do Juventude levou para a final do estadual vencendo o Internacional, mas eu acho que nessa o Grêmio tem vantagem. Muito bem. Quero a sua opinião. Comente aí, deixa o nome da sua cidade ou o seu bairro para a gente mandar aqueles abraços. Vou mandar os abraços aqui agora para o Raimundo Monteiro, mandou uma mensagem muito carinhosa sobre o nosso trabalho. Muito obrigado pelo seu carinho, Raimundo. O meu amigo Almir Falcão, lá em São Caetano do Sul, São Paulo. O Eduardo Meirelles. E olha só, em Manaus, recebi mensagens do José Abreu, do Joaquim Higino e do José Saraiva, todos lá de Manaus, onde tem muito vascaíno. O Deudino Bonfim, a Maria Helena Dias, a Dalgisa Nogueira, olha as mulheres participando com a gente, o Carlos Abreis, o Evandro Araújo, lá em Belém de São Francisco, Pernambuco, não conheci o nome dessa cidade. Rapaz, é onde a gente descobre aí a aulinha de geografia. Exatamente. O Wanderson Fontão, que é irmão do nosso AA, o nosso Anderson Almeida, grande vascaíno, a Maria Martins também, a Edna Emídio, o Manuel Messias Ferreira, o Josias do Peão, em Sapucaia, Mariângela Lopes, o José Olívio, o Edivaldo Ribeiro em São João de Meriti, no bairro 300, e o Marcelo Souza no Meier. O Meier é o quintal do mundo. Rapaz. O pessoal chama Meier o quintal do mundo. Meu ídolo, obrigado. Eu que agradeço. Sempre estou a postos. Pode me convidar, que eu tenho enorme prazer. Cara de pau, vou lá, vamos lá. Vamos lá. Estou sempre aqui. E a opinião dele é boa, né? Essa garotada que a Rádio Tupi tem aqui, é um prazer enorme contar com eles. Tem muito talento, tem muito futuro, fazem com amor e sabem fazer, né? Acompanha a gente na Super Rádio Tupi, acompanha a gente também no tupi.fm com as notícias lá do mundo esportivo e se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, tá passando tudo aqui, não paga rigorosamente nada, aquele joinha para fortalecer, para o YouTube entender que o nosso trabalho é legal. Por que é? Porque assim você mostra para o YouTube que você gostou. E quanto mais gente gostar, mais o YouTube recomenda para todo mundo ver o conteúdo que é bom. Se o conteúdo é bom, todo mundo vê. Então você me ajuda aí. E quero que você se inscreva no nosso canal. Não paga rigorosamente nada. Fiquem com Deus. Uma grande Páscoa para vocês. Um sábado de aleluia, um domingo de Páscoa. E fiquem por aqui no nosso canal. Tchau, Brasil. Do Rio de Janeiro, Gustavo Mota e o Wellington Campos.